Escola Politécnica, história, né? História da engenharia, excelência, na verdade, da engenharia. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a Escola Politécnica é a história da engenharia, no fundo, né? E uma história bonita, né? Porque é uma história antiga. E agora tem uma outra palavra que sempre me surpreende, né? Que é essa, assim, é a excelência. Porque ainda tenho muito por conhecer aqui dentro, mas a cada momento eu sou surpreendido com histórias de ex-alunos, de ex-professores que fizeram coisas estarrecedoras, né? Ponte Rio-Niterói, Maracanã, usinas nucleares, quer dizer, as pessoas aqui, ex-alunos, egressos, fizeram coisas espetaculares, né? Então você olha para uma coisa dessa, é uma potência, né? Eu acho que a escola é realmente uma potência, né? A história não é longa à toa e os resultados, né? Apesar de eu acho de pouco alardeados, eu acho que a escola é pouco conhecida, no fim das contas, pela sociedade. Mas é isso, ou seja, os resultados que ela já entregou são notórios, são realmente notórios e são importantes. Então eu acho que tem, assim, o lado que talvez tenha me chamado mais atenção recentemente é essa questão da história, né? Que eu comecei a dar uma olhada, estudar a história e estou muito impressionado, na verdade, com a história da Escola Politécnica, né? Desde a sua fundação lá em 1792 até hoje, são vários momentos importantíssimos, né? Quer dizer, uma coisa começa no Império, atravessa todos os períodos republicanos, então eu acho que é uma organização longeva, né? Tem uma história bonita e muitas contribuições. Pouco valorizada, eu acho. Pouco conhecida e pouco valorizada. Então precisa aí de um certo resgate, eu diria, né? Mas é isso. Então eu acho que tem um pouco dessa excelência, dessa potência e tem um pouco de história, né? E de importância histórica. 225 anos não é pouca coisa, não é qualquer instituição, primeiro, que alcança 225 anos, e não é qualquer instituição que durante 225 anos cumpre uma missão tão importante, né? Acho que a Escola Politécnica é o berço da engenharia nacional. Tudo que é engenharia nacional começou aqui na Escola Politécnica, que formou os primeiros engenheiros, que formou os primeiros professores de engenharia e que foram se espalhando pelo Brasil, que hoje é uma nação, acho que importante, né, com uma engenharia forte, né, com muitas realizações. Mas saber que tudo começou aqui dá uma pontinha, né, de orgulho, eu diria assim, né? Pode não ser sempre um sentimento legal, mas eu fico orgulhoso de poder estar, né, na universidade, na Escola Politécnica, o berço da engenharia nacional. Acho que isso aí então, assim, do ponto de vista da carreira, no Brasil é onde eu gostaria de estar. Não pensaria em estar em outro lugar. Uma feliz coincidência o fato de eu ter começado aqui também, né? Então, assim, é uma espécie de o filho retornando a casa, né? Mas, enfim, é isso. Eu entrei como aluno, né, da Escola de Engenharia em 1989. E na época eu entrei predisposto a fazer engenharia mecânica. Na época era um básico, você não entrava para uma habilitação diretamente, né? Você entrava para um básico, que era comum a todos os alunos, e conforme você terminava o básico, você escolhia a habilitação da engenharia que você ia cursar. Eu me lembro que eu acho que, como muitos alunos da Escola Politécnica, né, na época da Escola de Engenharia, você tem uma certa crise existencial. O básico é um período muito duro, né, um momento muito árido, eu diria, do curso, né, porque você estuda cálculos, físicas, mecânicas e etc., e sem saber muito o sentido das coisas, né, do que exatamente você vai fazer quando você se formar, o que um engenheiro faz, qual é o trabalho de um engenheiro, né? No básico a gente não tem muito essa informação, né? Então você é submetido a estudar cálculo e física,
Então eu entrei numa certa crise, entendeu? Assim, por que tanto sofrimento, né, e tal. E eu confesso a você que eu pensei em desistir do curso. Cheguei a cogitar desistir. Não gostei das matérias de mecânica em si que eu tive no básico e meio que desisti, né? Eu comecei a cogitar fazer outros cursos, como arquitetura e tal. E aí eu resolvi fazer uma coisa que era conversar com cada coordenador de cada habilitação para entender o que fazia um profissional daquela engenharia. E, enfim, nesse momento eu comecei a ir nas habilitações, falar com os coordenadores e tal. E aconteceu um negócio que foi determinante, eu acho, na minha escolha, né? O coordenador do curso de Engenharia de Produção na época era o professor Heitor Colirô, né? E quando eu fui entrevistá-lo, né, eu marquei lá uma conversa, né, eu voltei no dia marcado e expliquei para ele qual era a minha situação. Falei, professor, então eu gostaria de entender o que faz um engenheiro de produção. E o professor Heitor me fez uma pergunta que me deixou meio desnorteado, porque eu achei que ele era até um pouco, né, meio louco, né, porque ele virou para mim e falou assim, você consegue ler esse livro aqui em uma semana? E aí me deu um livro, que aliás é esse livro aqui. Ele é velhinho, porque eu comprei naquela época, né, tá até meio marcadinho aí, é o meu velhinho. Então esse livro aqui, né, Estudo dos Movimentos e dos Tempos, do Barnes. Esse é um livro histórico da engenharia de produção, usado na disciplina de engenharia de métodos há muito tempo, que era ministrado pelo professor Luiz Antônio Meirelles, que era um outro professor muito influente na minha trajetória. E aí o Heitor virou e falou para mim, você consegue ler esse livro aqui em uma semana? E aí eu, meio desnorteado, falei, pô, uma pergunta é essa, né? Porque eu vou ler esse livro se eu estou aqui perguntando o que faz um engenheiro de produção e tal. Mas eu me senti meio desafiado, né? E eu falei assim, eu consigo, né? Se eu precisar, eu consigo. Ele falou, então faz o seguinte, você lê esse livro aí, sexta-feira você vem tirar suas dúvidas. Aí eu saí de lá meio tonto, né? O que aconteceu, cara? Eu saí de lá sem saber o que eu queria saber, ainda saí com uma tarefa, né, dura, né? Mas aí, desafiado, fui lá e fiz. Li o livro, voltei com 10 páginas manuscritas de dúvidas na sexta-feira. Tirei as dúvidas, o Heitor estava lá, tirei as dúvidas, ele, muito legal, agora você tem que fazer um trabalho de campo. Você tem que ir ali naquela xerox ali da frente do bloco F, você vai aplicar o que você leu nesse livro, essas dúvidas aí que você tirou. Ele me explicou mais ou menos qual era o trabalho de cronoanálise, engenharia de métodos. E eu fui lá e fiz esse trabalho, né? E aí fiz o trabalho, 2 semanas depois eu voltei com os resultados, e aí ele virou para mim e falou assim, cara, e aí, o que você achou do trabalho? Eu falei, cara, entendi, achei muito interessante, no fim das contas, esse trabalho, dá pra gente chegar a uma série de conclusões, né, acerca do funcionamento desse negócio e como é que ele poderia melhorar, tem ideias aqui de como esse processo poderia ser melhor. Ele falou, pois é mais ou menos isso que faz um engenheiro de produção. E eu quero te dizer o seguinte, tem uma oportunidade aqui de você fazer um estágio, né? O professor Adriano Proença está chegando do doutorado, ele vai precisar fazer umas entrevistas em umas empresas e ele vai precisar de alguém para ajudar. Se você quiser, você pode acompanhá-lo. Você se contrata aqui como iniciação científica, né? Aluno de iniciação científica, e você vai acompanhá-lo nessas visitas. Aí marcou uma reunião, uma entrevista minha com o Adriano, cheguei lá, fui na sala do Adriano, na sala dele era um gabinete pequeno, tinha um quadrinho, não é brincadeira não, um quadrinho parecia mais um quadro de adorno do que um quadro branco de verdade, mas naquele quadro branco que ele apagou 1000 vezes, né? Ele me explicou qual era a tese de doutorado dele e eu o acompanhei nessas visitas. E nessas visitas eu visitei várias empresas e fui vendo as perguntas que ele fazia, a gente andava nos chãos de fábrica, conhecia os processos, entendiam os negócios e como é que as pessoas gerenciavam esses negócios, e aquilo ali foi me encantando. E ali eu falei assim, cara, achei a minha engenharia é essa, é a engenharia de produção que eu vou fazer, e aí virou uma paixão, uma cachaça. Eu sou realmente muito feliz de ter encontrado a engenharia de produção como uma alternativa, né, aqui e naquele momento. E dali para diante a minha vida mudou completamente, porque eu deixei de ser um aluno em dúvida, um aluno que estava ali meio claudicante, já meio de saco cheio, passei a me dedicar com unhas e dentes, digamos assim, às matérias, enfim, minhas notas melhoraram significativamente
E eu fui aprendendo e fui, digamos assim, devorando, né, tudo que eu podia dessa profissão, né. Então, eu acho que isso é uma coisa que foi interessante assim, na minha trajetória. Mas foi isso, eu entrei em 89. Nesse ínterim eu fiz 18 anos, servi o exército também, né? Então eu tive que fazer o serviço militar obrigatório, só que eu fui para o CPUR, porque eu já estava no ensino superior, né? Me formei, né? Tenente, né? Segundo tenente da reserva e tal. E aí, então eu entrei em 89, me formei em 75, em 95. Formado, fui contratado por uma empresa de consultoria, mudei para Salvador. Tinha um projeto lá de implantar automação e sistemas de informação, processos e tal. Fiquei morando lá um ano em Salvador, mas eu diria que aí me bateu um outro insight, que era eu diria assim, essa sementinha já da vida acadêmica, né? E eu realmente não consegui me aquietar com aquele trabalho numa empresa de consultoria. Fui trabalhar depois na Federação das Indústrias, que era um negócio mais de projetos de interesse econômico do Estado, da sociedade, aquela coisa, mas um ano depois eu já estava ligando para cá, e aí tem vaga no mestrado, como é que eu posso me inscrever, dá para fazer à distância, e voltei. Em 97 eu entrei aqui no mestrado, em 98, final de 98 eu defendi, e já entrei no doutorado. E aí defendi o doutorado em 2004, e aí em 2003 eu fiz o concurso para o Cefet, entrei para o Cefet. Nesse ínterim, assim que eu voltei em 97, no fundo eu já estava dando aula. Comecei a dar aula porque era uma coisa que eu achava que teria que ir pegando a manha, né? Durante a iniciação científica você dá uma aulinha aqui, uma palestrinha ali, fala um casinho aqui. Mas eu comecei a dar aula assim que eu cheguei em 97 na Estácio de Sá, quer dizer, na Cândido Mendes de Ipanema, depois na Estácio de Sá, do centro da cidade. Em 2003 eu fiz o concurso para o Cefet, ainda não tinha defendido o doutorado, passei e fiquei como professor da Engenharia de Produção do Cefet de 2004 até 2006, quando teve o concurso aqui para o UFRJ. E aí eu fiz o concurso em 2006, em 2007, 22 de março, eu passei a compor aqui os quadros de professores da UFRJ. Então essa foi minha trajetória até aqui, né? Bom, e de lá agora, né? Eu completei aí 10 anos já de professor aqui da escola. E confesso que eu muito feliz, apesar de todas as adversidades, eu acho que eu segui a trajetória, segui a carreira que provavelmente é a que me faria realmente mais feliz, assim, mais realizado profissionalmente. Eu acho que ainda tenho muito pano para cortar, né? Tem muita coisa para fazer, enfim, acho que todos nós aqui conhecemos a situação que a gente trabalha, né? Não é exatamente uma situação fácil. O Brasil é um país difícil para a educação, é um país que dá muito pouco valor, na verdade, né, à educação, e isso se reflete, né, na quantidade de investimentos, enfim, na seriedade com que se lida com isso, mas é também na diversidade que a gente cresce, né? Com certeza eu não queria estar em outro lugar. E eu não sei se eu tivesse feito de outra maneira se eu chegaria aqui. Então eu tenho que te responder que não, que eu acho que eu faria tudo do mesmo jeito. Mas é claro que a gente tem que ter autocrítica, né? E olhar para trás e talvez alguns erros, né, a gente pudesse ter corrigido. Mas eu acho que os erros também ensinam muito. Então errar também é importante, né? Lógico que você não vai reincidir no erro, mas eu acho que eu teria feito tudo da mesma forma. Eu ainda sou muito autocrítico em relação àqueles meus anos iniciais do básico, quando eu fiquei muito decepcionado, na verdade, porque você sai da sua escola, do segundo grau, com um desempenho muito bom. Ninguém entra para cá se não tiver um bom desempenho no segundo grau. O filtro é forte, é um negócio difícil. Então você sai da sua escola como um ótimo aluno, chega aqui e encontra uma barreira, um muro intransponível, um negócio dificílimo, né? Onde você é no máximo um aluno mediano, né? E se você não se dedicar, você se torna um mau aluno. Eu acho que eu poderia ter me dedicado mais, mas eu fui misturando ali aquela coisa da libertação do fim da adolescência, misturado com uma certa decepção com a minha escolha.
a construção de uma série de novas amizades, né? Então eu acho que ali eu gastei um pouco de tempo. Inclusive eu fui voluntário para servir o Exército, né? Eu fiz o CPUR voluntariamente, porque justamente eu estava tão decepcionado com o básico da engenharia que eu falei, cara, eu prefiro servir o Exército. Então é uma coisa muito louca, né? Então assim, eu acho que coisas ali foram um pouco confusas naquele começo. Mas, enfim, não dá para dizer que não era para ter sido desse jeito. Porque servir o Exército também foi bastante educativo, eu diria. Eu acho que eu aprendi no Exército coisas que eu não aprenderia em nenhum outro lugar. Inclusive que não era o lugar que eu queria estar, entendeu? No fim, quando você terminou de servir, sempre tem aquelas entrevistas finais, e aí você vai querer seguir carreira, vai querer ficar mais um tempo. Eu falei, de jeito nenhum, eu prefiro a universidade. Não tenho nada contra o Exército, pelo contrário, tenho maior gratidão e acho uma instituição importantíssima, na verdade, mas não era o meu estilo, não era o que eu estava atrás. Então eu não faria diferente. Eu acho que eu talvez reproduzisse até os meus erros para poder chegar, né, aonde eu estou, digamos assim, né. A Politécnica, quando eu era aluno, era um pouco diferente, sim. Primeiro, eu acho que ela era mais espaçosa, ela era mais vazia, na verdade, né? Eu acho que de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, houve um certo inchaço, ou seja, o estacionamento explodiu, não cabe mais carro, a gente chega e fica 10 minutos para conseguir estacionar. As filas dos restaurantes são, enfim, impenetráveis, né? Você não consegue almoçar em tempo hábil, você tem que ir em horários fora, digamos assim, do horário de almoço, e aí coincide com os horários de aula. Então, de um tempo para cá, eu acho que esse excesso de pessoas concentradas no mesmo momento, porque também vai batendo 4 horas da tarde, isso aqui vai começando a virar um deserto, que é uma coisa muito deprimente. E a Politécnica, que eu me lembro, quando eu era aluno, lá em 89, 90, me parecia um lugar incrivelmente mais hospitaleiro, apesar de que a infraestrutura melhorou, eu diria, né, de lá para cá. Mas os espaços eram mais abertos, tinham menos grades, tinha mais verde, esses vãos entre os blocos, né, eles eram gramados, arborizados, tinham mesas, os alunos ficavam ali, tinham atividades ali, então eu achava o ambiente mais agradável, mais familiar, né? Aqui agora a impressão que me dá é que está todo mundo sempre com muita pressa, e uma pressa de sair daqui, na verdade, né? As pessoas chegam querendo ir embora, porque o lugar não é muito hospitaleiro, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente deveria cuidar, na verdade, com uma relativa urgência. Porque a universidade precisa ser um ambiente hospitaleiro, né, para as pessoas conviverem, porque é do convívio, né, das pessoas, do encontro de pessoas que pensam diferente, que emergem as inovações, né, desse embate de ideias, desse enfim, conflito de visões, né, e das oportunidades de diálogo. Então eu acho que isso deu uma pioradinha. Uma coisa que acontecia, não sei se só na engenharia de produção, mas essa era a realidade que eu conhecia, né? Eu percebia uma maior integração dos docentes, né, do curso. Eu os via fazendo, inclusive, comemorações, né? Me lembro de um docente chamado Miguel de Simone também, que era um professor, eu diria, bastante peculiar, né? Muito coerente na sua visão de mundo, com um estilo próprio, né? E eles faziam festa, né, encontros, né, depois do expediente, aí você via ali todo um monte de professores reunidos, falando um monte de coisa. Aquilo ali sempre foi muito interessante, né, como aluno, de observar. Tinha até uma vez por ano uma tal de uma festa fantasia, você via aqueles seus professores super respeitáveis, super sérios, fantasiados, né, de forma estranha, né? E era muito engraçado, porque, por exemplo, o Miguel de Simone, que era um cara assim, que tinha um estilo meio hippie, né, umas roupas meio despojadas, um cabelo compridão, assim, meio mal penteado. Teve uma festa fantasia que ele veio de terno e gravata, né, com o cabelo engomadinho, né? Aquilo foi um negócio tão chocante na minha vida, ver o Miguel de Simone de terno. Eu falei, o que está acontecendo?
o próprio Meirelles com uma fantasia de capeta, né? Era um negócio muito diferente e ao mesmo tempo com um significado muito importante, que era esse convívio e essa integração do corpo docente que atraía e incluía, no fundo, os alunos, porque aí misturavam os alunos de graduação com os alunos de pós-graduação, aquilo ali virava uma grande confraternização e construía um ambiente super agradável de convívio, né? Onde as pessoas se falavam para além do trabalho, trocavam ideias muito mais amplas do que simplesmente sobre a rotina, né, de trabalho. E isso é uma coisa que hoje eu não vejo aqui, né? Então eu acho que essa era uma experiência que talvez inclusive tenha contado naquele ambiente futuro que você projeta como o lugar que você quer trabalhar, e hoje eu não encontro esse espaço aqui em nenhum momento. As tentativas de reunir os professores, de fazer uma festinha e qualquer coisa assim, são sempre muito frustrantes, né? Poucos vão, os que vão e voltam, saem muito rapidamente, é uma coisa muito protocolar. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito de corpo, né? mais humano, mais cordial, né? mais gregário, né? mais de amizade, que está além, na verdade, dessa coisa de ser um colega de trabalho. Acho que todos somos colegas de trabalho, todos nos respeitamos, respeito a todos, mas seria muito interessante ter a oportunidade, eventualmente, de conviver, claro, mais proximamente com quem você tem a maior afinidade, né? Não estou querendo dizer que todo mundo agora vai virar uma família, mas sem as oportunidades de convívio, seja pelo espaço físico, seja pelo espaço de tempo que a gente não cria, eu acho que o ambiente acaba se deteriorando do ponto de vista da sua própria humanidade, né? Ele vai meio se desconstruindo como um espaço de interações, né? De comunicação, de troca de ideias, de diversidade, né? De universidade. O sentido de universidade, no fundo, acaba se perdendo um pouco. E eu acho que a Escola Politécnica tem o potencial, na verdade, de fazer isso, né? De reconstruir o seu habitat, eu diria. Esse lugar que é capaz de criar tantas coisas maravilhosas, eu acho que pode voltar a ser um ambiente também agradável de se conviver, de onde as pessoas não fujam, pelo contrário, né? Fujam para ele, porque a cidade também não está nada hospitaleira, né? Aqui você tem os cursos, eles são mais ou menos divididos nos blocos, né? Os andares dos blocos. E a engenharia de produção, ela ocupa, até hoje, né, o primeiro andar do bloco F. Então, a frente ali do primeiro andar do bloco F, ele virou um espaço de convívio. Não que ele tenha sido projetado para isso, mas como tem um trailer lá, né, todo mundo chega por aquele estacionamento maior, é o lugar onde todo mundo se encontra. Todos os alunos da engenharia de produção de todos os períodos, todos os professores que vão ser seus professores ao longo do curso, os funcionários da secretaria, fora todos os transeuntes, né, das outras engenharias que passam por ali. O bloco F é mais ou menos central, né, ele é meio mais para o meio, digamos assim, da Alameda. E ali, então, tudo acontecia ali. Você chegava ali você tomava café, ali você almoçava, você matava a aula ali às vezes, para conversar com alguém, matava a aula para dar aquela ajeitada no trabalho antes de apresentar na disciplina. Antes das provas era onde todo mundo se encontrava para discutir, estudou isso, estudou aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Depois das provas, e aí, como é que foi isso, acertou aquilo. Então ali eu diria assim, um ponto de concentração, um ponto de convergência, na verdade, do corpo social da engenharia de produção. Naquela época não tinha ainda as grades, né, que fechavam as alamedas ali na frente, o que fazia com que fosse um ambiente até um pouco mais espaçoso. Se você queria um pouco mais de privacidade, você ia ali para o jardim, ficava ali nas mesinhas, era um pouco mais arejado, mais agradável. Você estava comendo, você ia ali mais perto do trailer, tinha também aqueles banquinhos ali perto do estacionamento. Então era um lugar super bem transado, que nunca foi projetado, na verdade, para ser uma área de convívio necessariamente, é o que me parece, mas que foi emergindo ali um comportamento de convívio e o lugar foi se ajeitando. Eu acho que até a construção do muro. Eu acho que aquela grade de cimento que fecha as alamedas, por questões de segurança,
sinceramente questionáveis, né? Eu acho às vezes que no fundo ninguém aqui entende nada de segurança. A gente entende de engenharia, mas de segurança a gente não entende nada. E a gente fica tomando medidas que são drásticas, são dramáticas. Você imagina fazer um muro daquele tamanho. Eu me lembro que as pessoas construíam aquele muro, o muro caía. E as pessoas não conseguiam botar o muro em pé ali, botar o muro caía. Sei lá por que caía. Mas caía, não ficava de pé. Até que deram essa solução desse muro todo vazadinho. Mas é um muro, e muro só serve para dividir, né? E aí eu acho que ali matou-se um pouco esse espaço de convívio. Ficou um lugar mais feio, ficou um lugar mais frio, você não tem mais contato ali com as árvores, com a grama, com esse espaço que era um espaço gramado, muito legal, virou, na verdade, um depósito de entulho, uma coisa super mal cuidada, sem pintura, né? A escola de Química fez ali há anos, já tem, desde que eu estou aqui, que eu acho que esse negócio da escola de Química está ali, mal terminado, parece um canteiro de obras, um negócio... Então eu acho que isso piorou muito, né? Eu acho que essa falta de cuidado, eu diria, com o espaço, é uma coisa que a gente precisa melhorar muito, né? E cuidar um pouco desse nosso medo, né? Dessa nossa insegurança, para que ela não seja o caminho para a gente deteriorar o nosso espaço de trabalho. Porque como a gente se sente inseguro e acha que entende de segurança, de como prover segurança, a gente começa a ter soluções e tomar medidas que, no fundo, são questionáveis do ponto de vista da segurança que provê e, ao mesmo tempo, piora muito, na verdade, a qualidade do nosso espaço físico, né?